do Senhor? Amém. Glória a Deus. Igreja, aqui é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo. Sabia disso? Que a igreja ela é um ensaio. Tudo que a gente faz aqui é um ensaio. Sabia? Que a gente está ensaiando como estar com a palavra de Deus, que é Jesus. Aí por enquanto a gente está só com o Espírito e com a palavra escrita. Aí a gente está ensaiando aqui, que é para estar com Ele ao vivo, face a face. Glória a Deus. Tá? É por isso que a gente não pode faltar nenhum ensaio, tá? Tem que dar o melhor, porque a gente está ensaiando, né? E se a pessoa não se sai bem no ensaio, vai passar vergonha na hora do vamos ver, né? Então tem que dar o melhor, tá? Nunca falte o ensaio, né, para ir para o céu, tá? Todo culto é um ensaio para ir para o céu. Então devemos honrar esse ensaio, porque o mestre está ansioso. Amém. Para estar com a gente. Eu também, Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo 16. Atos 16 e 16. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não foi selado. É o livro que ele ainda não foi concluído, ele não foi terminado, tá? É o único livro da Bíblia que está em aberto. Então, esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nós, os cristãos dessa era, desde lá, né, é que estamos dando continuação a ele. Nós somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. Então, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele nos traz algo aqui nesse capítulo 16 muito importante para nós, porque o texto diz assim, vou ler para vocês. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja bem, viu? E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram para a presença dos magistrados. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente
sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. História real que aconteceu quando Paulo e Silas estavam ali evangelizando. E a gente vê aqui uma demonstração de perseverança na fé, de amor por aquilo que está fazendo, tá? E a gente vê uma convicção muito grande da parte desses dois homens em relação a Deus, e uma confiança muito grande da parte deles em saber que Deus estava no controle de tudo e que Ele ia agir, tá? Então a gente vê que Paulo, missionário, pregando a palavra, e salvou-se Lídia, né? E ali ele com seus companheiros, ela o constrangiu para que ele ficasse na sua casa. Como eram muitas pessoas, ele ficou. E como eles precisavam de um lugar à parte para orar, eles saíam todo dia para orar em determinado lugar. Então, quando eles iam orar, eles passavam por um local onde tinha uma mulher que fazia adivinhação, uma jovem, tá? Essa jovem, ela tinha um espírito chamado Piton, e esse espírito, ele adivinhava e dava lucro ao senhor daquela escrava. E esse Piton, ele é um espírito, um deus, né? Que ele, a pessoa quando está incorporado dele, a pessoa fala entre a boca, não abre a boca, e o som parece que está saindo da barriga, é uma coisa meio esquisita. Então, esse Piton, esse espírito aí, que ela era pitonisa, então, esse espírito, ele sentiu que havia ali em volta dele um perigo. Que perigo era esse? A palavra de Deus estava chegando, os homens de Deus estavam chegando. Então, o que é que esse espírito fez? Rapaz, eu vou criar uma ideia aqui. Agora, irmãos, a gente precisa aprender isso aqui, porque veja o que o diabo, esse espírito maligno que está nessa mulher, ele faz quando Paulo passa com os seus companheiros. Ele sai dentro da tenda, naquela jovem, e ela grita: ó, pessoal, esses homens que aí estão, seguiam, porque ele vos anuncia o caminho da salvação. Ó, o diabo pregando o evangelho. Já viu? Está entendendo? O diabo pregando o evangelho. Isso é um perigo. O diabo falou uma coisa boa. Temos que ter muito cuidado. A gente pensa que todo mundo que está pregando, que tem o nome de pastor, né? Isso é um perigo, tenha cuidado. Porque nesses últimos dias, a Bíblia diz que há de vir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, tá? Então, temos que ter essa observância, esse cuidado. E eu gosto que Jesus disse: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, a palavra de Deus, ninguém te engana. Ninguém te engana. Você conhece. Então, a pessoa vem conversar com você, não precisa você falar não, escute ela.
E dentro do que você sabe de Deus, o que ela vai falar, você vai descobrir quem ela é. É verdade. Qual é a intenção dessa pessoa. É verdade. Está entendendo? Você vai se revelar. Por quê? A quem conhece a palavra. Por isso que é preciso conhecer a palavra. Então, quem conhece a palavra é liberto. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, devemos conhecer mais a palavra. Veja bem, a Bíblia diz que toda vez que Paulo ia, todo dia por vários dias, essa mulher saía e dizia: pessoal, vai lá, Aí teve um dia que Paulo disse: esse espírito está me exaltando. Ele está querendo fazer com que eu me sinta, o máximo. Aí Paulo orando, Deus deu discernimento a ele. Aí Paulo vai passando. Quero ver se ele vai fazer isso hoje. Paulo, meu espírito, vai andando. Quando Paulo vai andando, ela sai: pessoal! Aí Paulo: sai dela agora em nome de Jesus Cristo. Aí a mulher caiu na hora. Caiu na hora. Paulo discerniu. A gente precisa ter discernimento. Sabe o que é discernimento? Está lá em João, na epístola de João, capítulo 4, diz: irmãos, não creiai em todo espírito. Tá? Quando ele diz isso daí, ele diz para você entender que nem toda palavra, ainda que ela seja boa, você deve receber de imediato, não. Você tem que julgar de quem está vindo, porque ela pode não ser verdade, ela pode ser uma cilada contra você. Então, não creiais em todo espírito, mas julgai o espírito de quem vem, né? Se é de Deus ou se é do inferno, tá certo? Então, Paulo aqui, ele diz: sai dela. Quando ela caiu, o que aconteceu? Agora vem o processo, né? O processo que a gente tem que estar pronto para sofrer. Olha, nunca reclame quando por causa de Jesus Cristo você for desprezado, for humilhado, for perseguido, for afrontado, até desprezado, esquecido. Nunca reclame. Até se você apanhar, for torturado e preso, até se você passar fome, tá? E ficar sobre o fio da espada, não reclame. Não reclame. Porque nós precisamos ter convicção do Deus que servimos, tá? Precisamos ter certeza de saber que Ele está no controle de tudo e que nada acontece conosco se Ele não permitir. É verdade. Então, Paulo apanhou em via pública. Foi uma vergonha pública, tá? Ali foi algo terrível para ele. Ele ficou nu, apanhou de vara para todo mundo ver. Um homem feito Paulo, tá? E era também cidadão romano. Ele tem cidadania romana, tá? Era um homem de eloquência, um homem poliglota que falava vários idiomas, um homem letrado, conhecedor da lei, tá? Então, um homem de eminência. Mas naquele momento ele estava sendo tratado como nada. Olha para aí. Então vai ter um momento de você ser até humilhado. E por causa da sua fé, por causa de quem você serve, Jesus, tá? Mas você deve estar convicto, certo e ligado no céu, que não é ali o diabo, ele não vai prevalecer contra você. Que naquele momento ali você tem que entender que não é aquela pessoa, é o Espírito que está usando aquela pessoa, tá? Assim como usou os patrões desta jovem que tinha um espírito maligno. E aí o que aconteceu? Ele agora vai ser preso, levado. Agora eu gosto, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus pega os sábios nas suas próprias astúcias. A pessoa pensa, o diabo pensa que ele vai vencer, que vai ter vitória, né? Vai prevalecer. Aí Deus deixa ele bem à vontade. Porque naquele momento ali, o que ele está fazendo vai resultar em glória para Deus, né? Então, Deus deixou que o seu servo fosse humilhado, espancados e até presos. E presos simplesmente não foi só uma prisão simples, não. Eles foram colocados no cárcere inferior, lá na solitária, cárcere escuro, cheio de insetos, muriçoca, com suas roupas rasgadas, os vergões
vertendo sangue, ardendo, doendo, no escuro, e tem mais, com a mão e os pés no tronco. Sabe o que é tronco? Era uma algema de madeira que prendia as duas mãos e prendia os dois pés, e a pessoa não podia ficar de pé, ficava lá preso. Dói, viu, irmão? Porque a mão ficava ali naquela posição direta, e o pé também, não podia se mover, terrível. E ali escuro, naquele momento, eles poderiam reclamar: Deus, eu fazendo a tua obra, eu expulsei o demônio lá em nome de Jesus Cristo, lá aquela mulher foi liberta, o Senhor deixou esse agora. Eles poderiam reclamar, mas Paulo não reclamou. É porque tem alguém aqui que, se não está reclamando, podia vir a reclamar, mas Deus já está falando para você hoje: não reclame da situação que você se encontra. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas, e logo, logo Ele vai agir para te dar vitória. Diz o texto que eles estavam lá, e agora vem, de repente eles ali, muita coisa tinham que fazer, abandonado, podemos até dizer assim, abandonado por todos que estavam à sua volta, numa cidade distante, sem nenhuma amizade em volta. Agora o que eles vão fazer? Quem é que a gente tem? Quando todo mundo despreza, a gente tem que procurar quem? Sabe Jesus? Não é quando todo mundo despreza que a gente tem que procurar, a gente tem que estar com Ele o tempo todo, tá? Mas saber que quando todos nos desprezarem, Ele não vai nos desprezar, Ele vai estar conosco. Então, aqui o texto diz que agora Paulo vai naquele escuro, só ouvindo a voz de Silas. Ele diz: Silas, vamos orar. Silas, Paulo, faz o seguinte, Senhor, o Senhor canta, ou o Senhor ora, não sei o que ele disse, né? Um canta e o outro ora. Vamos fazer assim? E aí agora, Paulo começa a cantar, digamos, e Silas começa a orar. Ou Paulo começa a orar e Silas começa a cantar. E aí vem dor, solidão, desprezo, aflição e prisão. Como é que a pessoa pode cantar desse jeito? Mas quem tem Jesus não olha a situação, canta em todo tempo. Não é verdade? Não existe tempo ruim e nem bom para cantar. Em todo tempo a gente deve louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Estando com fome ou com a barriga cheia, estando com muito dinheiro ou sem dinheiro nenhum, estando sorrindo ou chorando, mas a gente deve glorificar a Ele. Tá? E aí, Paulo, Jesus meu rei, não era isso. Eu estou cantando para vocês entenderem, tá? Jesus meu rei, mestre Senhor, o teu amor revela-me. Aí Silas: Jesus, oh meu Deus, Tu nos enviaste aqui, Tu nos mandaste aqui, e nós estamos aqui à Tua vontade, à Tua mercê. Senhor, não importa o que aconteceu conosco, nós estamos aqui para Te servir. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ouve e entra com providência nessa causa a qual nós estamos aqui, meu Deus, agora envolvido nela. Ó Senhor, mestre Senhor, Paulo do outro lado, o Teu amor revela-me. Em oração com louvor. Aí mistura esses dois, junto com a dor e a angústia de quem podia estar chorando e reclamando. Em vez de estar fazendo isso, está louvando e adorando. Aí vai. Aí não tem, irmão, não tem. Deu lá nos altos do céu, meu irmão. Olha, a atmosfera satânica se abre, abre as comportas, porque o louvor prestado com sinceridade, a oração feita com sinceridade, transparência, arrependimento de pecado, diabo, demônio não podem deter ela. Os céus têm que se abrir, os demônios têm que abrir ala nos ares, e a oração e o louvor passa. Aleluia. E subiu o louvor e a oração. Subiu. E toca no Senhor, e o Senhor sente aquela alegria, aquele prazer, que coisa gostosa. Porque se tem coisa que dá prazer a Deus, é você louvar Ele em todo momento da sua vida, quer seja bom, quer seja ruim. Irmão, Ele se agrada muito. E é naquele momento, irmão, Deus
se agradou, porque o que alimenta Deus é o nosso louvor, é a nossa adoração. E ele começou a se alimentar, eita, que coisa boa, meu servo, aí ele não aguentou não, porque o louvor é uma adoração de sinceridade. Aí Deus disse, peraí, pode não, está errado ali alguma coisa, meu servo. Aí o Senhor, eu não sei se o Senhor deu ordem para o anjo, eu não sei se o Senhor soprou, se o Senhor mexeu a mão, eu não sei, eu só sei que o Senhor se levantou com uma providência tão grande que, glória a Deus! Aleluia! E lá no cárcere, onde eles estavam presos, os outros presos que me ouviam louvar e cantar, porque os presos se admiravam, nunca viram um preso sofrer tanto e cantar com tanto amor ao seu Deus. E eles escutavam, naquele momento, de repente, irmão, deu um tremor tão grande naquele lugar. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que o tremor, nenhuma casa em volta sofreu esse tremor, né? A vizinhança, em canto nenhum foi afetado, só a cadeia. Ou seja, quer dizer isso aí, Deus vai lá onde está o problema. Ele vai lá, no endereço certo. Eu não sei onde é que está o teu problema, mas Deus está indo lá nessa tarde, nesse momento Ele está indo lá, porque Ele tem poder para estar aqui e também estar lá, para te dar vitória. E aí a cadeia treme, e de repente as cadeias de Paulo se abrem, os pés se abrem, os outros presos também que estavam presos, tudo, aí a porta do cárcere abre os ferrolhos, as portas se abrem. Eita, irmão, todo mundo é solto naquela hora. Sabe por quê? Porque tinha alguém louvando e orando. E quando se louva e ora, as portas se abrem. Não importa onde sejam essas portas, Deus, pelo teu louvor e pela tua oração, Deus está abrindo porta nessa tarde. Está aqui na palavra. É a palavra, meu pastor não está dizendo não. Eles estavam louvando, adorando num momento difícil. Eu não sei qual é a tua situação agora, mas eu sei uma coisa, que aqui tu estás louvando o Senhor, tu estás aqui adorando. Isso é um louvor a Deus, isso é uma adoração ao Senhor, e Ele está recebendo. Aí também onde você está, Ele está recebendo. Então creia tão somente que nesse momento Ele está dando ordem, e lá onde tiver um cárcere, seja esse cárcere qualquer coisa, talvez seja uma prisão, ou seja, as portas estão fechadas para o emprego, Deus vai abrir. As portas estão fechadas para a saúde, Deus vai abrir. As portas estão fechadas para as finanças, Deus vai abrir. As portas estão fechadas para a família, para a área conjugal, Deus vai abrir, escancarar as portas, quebrar os ferrolhos, e vai soltar, e vai libertar, e vai ter liberdade, e vai ter vitória, porque Deus é poderoso para se fazer. Agora tudo depende de você, é só você que decide, tá? É você que vai tocar em Deus, é você que vai incomodar a Deus, é o teu louvor, é a tua sinceridade, é a tua verdade, é a tua dedicação, é a tua devoção, é o teu amor por Ele que vai fazer Ele se levantar e agir a teu favor. Então, amado, não adianta, pastor, ore por mim, me ajude. Não é o pastor, é você. Você que tem que orar. O pastor ora, lhe ajuda, mas a maior parte tem que ser sua, tem que vir de você, porque se você não crê, nunca vai acontecer, tá? Não é o pastor, é Ele, e você tem acesso direto a Ele, porque quando a gente aceita Jesus, a gente é feito reis e sacerdote. Quando Ele diz que nós somos sacerdotes, Ele está dizendo que nós temos acesso direto a Ele para apresentar sacrifício. Aleluia! Então, naquele momento abriu-se os cárceres ali e foram todos libertos pelo poder do louvor e da oração. Continua louvando, continua orando, porque o que está preso vai se soltar, o que está detido vai ser liberto, tá? Pode acreditar, eu não sei o que é, mas Deus vai fazer as portas se abrir e você vai passar com vitória, em nome de Jesus Cristo. E agora chega o pobre carcereiro, que talvez estivesse cochilando, né? Ou na sua família, porque naquele tempo os carcereiros moravam dentro da prisão, a família dele, tudo morava tudo dentro da cadeia, tá? E eles tinham que ter um cuidado, porque se sumisse um preso, ele pagava com a vida, ele ia morrer. Se um preso só fugisse, ele morria. Então, morria não só ele, não, ele e a família, tá? Então veja o risco que esse homem correu, tá? Quando
Todas as portas se abriam, os presos podiam ir embora, né? Mas Paulo, com autoridade tão grande, disse: não foge ninguém, fica todo mundo aqui. Olha para aí. Aleluia. Fica todo mundo aqui. E ficaram, porque viram a autoridade de Paulo e Silas. E quando o carcereiro salta dentro para ver, que ele vê as portas abertas, ele pega a espada para enfiar nele mesmo. Porque a maior desonra para ele iria acontecer. Ele iria ser morto em praça pública junto com a sua família, por não ter cuidado bem de um assunto do governo daquela cidade. Então, para não ser escandalizado publicamente, ele iria se suicidar, se matar. Quando ele vai se matar, Paulo: não faça isso, estamos todos aqui. Aí ele: e o que eu faço para eu ser salvo, para me salvar? E agora? Porque ele achava que tinha alguém escapado e ele ia ter que pagar. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele ia morrer, ele e a família. Mas se ele cresce, Cristo já havia feito o milagre, que era não ter deixado nenhum preso fugir. Você está entendendo? E agora ele: eu creio. Aí Paulo: Aleluia. uma família para Jesus, olha aí. Eita. Aí bota todo mundo nos seus lugares de novo. Aí ele pega Paulo, liga para os homens lá, né? Não estou dizendo ligando o telefone, né? Estou dizendo assim: manda avisar os homens, tudinho. Aí os homens vêm, aí Paulo se identifica, mostra que ele é cidadão romano também, tem cidadania ali também. Aí explica tudinho, aí os homens mandam que ele solte Paulo. Ele pode soltar a gente? Não, eles vão ter que vir aqui e se desculpar dentro da gente, porque a gente não é qualquer um não, eles vão ter que vir aqui. A gente só sai daqui quando eles vierem aqui. E aí o carcereiro foi e levou Paulo para sua casa, que ficava dentro da prisão, né? Aí deu banho em Paulo, deu banho em Silas, cuidou das feridas dele, botou remédio, deu café a ele, serviu ele, ali deu o melhor para ele. E naquele momento, diz a palavra, que ele e a sua família aceitaram Jesus e foram ali cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que obra, vê, irmão? Então, só Deus faz isso quando a gente não reclama, quando a gente não murmura, mas fica esperando o agir de Deus, porque Deus está trabalhando, irmão. Quem dorme é a gente, Deus não dorme não. É 25 horas no ar. O dia tem 24, ele tem 25 horas trabalhando por mim e por ti. Está entendendo? Ele diz que os olhos dele não toscanejam. Sabe o que é toscanejar? É tremer, não é nem piscar, é tremer assim, ó. Os olhos de Deus não toscanejam. Está entendendo? Então, meus irmãos, Deus está atento, os seus olhos estão como tochas de fogo sobre toda a terra. E ele diz lá em Provérbios 15:3, ele diz: olha, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Então você está sendo observado. Aonde você vai, o que você fala, cuidado com o que você fala, porque a sua vida, ela é movida de acordo com a sua palavra. Então, se você fala maldição, sua vida vai ser uma vida de maldição. Mas se você fala bênção, sua vida vai ser uma vida de bênção. Glória a Deus. Certo? Cuidado, porque pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Tu é que escolhe o que quer ser melhor para tu. Tá? Então, se eu quero paz na minha vida, o Senhor disse uma vez para Jeremias que a cidade para onde ele ia, que ele orasse pela paz da cidade, que ele iria estar, porque dela depende a tua paz. Então, a paz depende de mim. A paz do teu lar, onde tu mora, depende de você. Você briga se quiser. Se você não quiser paz, brigue, discuta. Aí você vai ter paz. Mas se você quer ter paz, não brigue, não discuta, não reclame, não blasfeme, não murmure. Ore a Deus, louve a Deus, lê a palavra, exalta o nome do Senhor, se dedica a Ele, porque olha, aí você vai ser uma pessoa de sucesso em tudo que você fizer. Amém, igreja? Então, a partir de hoje, cante, louve, exalte, magnifique o nome do Senhor, tá certo? Porque se você assim fizer, as portas vão se abrir. E eu não sei qual é a porta que está fechando na tua vida, mas faça assim, que Ele quer arrebentar os ferrolhos de ferro, tá bom? Ele quer te dar uma grande vitória, só depende de você, tá? Então, que Deus continue abençoando a todos. Vamos